desejar a você um caloroso bem-vindo mais uma vez. E gostaria de iniciar falando a respeito dessa série que trata a respeito de Davi, do seu reino, e que nos mostram como que nós devemos buscar ao Senhor. Que a despeito das nossas falhas, dos nossos pecados, nós temos um Deus que perdoa, um Deus que salva. E é isso que nós vimos na trajetória de Davi. Nós não vimos um homem perfeito, mas um homem que é descrito nas Escrituras como um homem segundo o coração de Deus, porque um homem que se sujeitou a Deus em sua vida, ou em todos os períodos de sua vida, desde a sua conversão, e um homem que confiava no Senhor, um homem que buscou, quando ele se sentiu sujo pelo pecado, ele buscou o perdão, ele buscou a vida eterna. Hoje nós vamos ver ali a rebelião de Absalão e o final da vida desse servo do Senhor, o rei Davi. Vamos ler uma passagem que ilustra muito bem essa ocasião, quando Davi teve que sair de Jerusalém por ocasião da vinda de Absalão para guerrear contra ele. Ele fugiu da cidade com a sua família, com os seus servos, e ele escreveu esse salmo tão precioso, o salmo de número 3, que ilustra de forma tão preciosa e tão vívida esse período de como ele descansou e confiou no Senhor. E essa mesma paz que ele ilustra nesse salmo foi a mesma paz do final dos seus dias, quando ele descansou de suas obras e entrou na presença do Senhor. Vamos ler no salmo de número 3, salmo curto, mas um salmo de grande significância para nós. Salmo de número 3 diz aqui que o salmo de Davi, quando ele fugiu de diante da face de Absalão, seu filho, diz assim: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, eu que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação do Senhor, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Nós vemos aqui Davi orando, escrevendo esse salmo, que relata esse momento crítico de sua vida. Nós temos a rebelião de seu filho Absalão, quando seu filho se portava à porta da cidade, e ali pessoas que vinham, servos do rei que vinham para ter alguma demanda, algo para que o rei julgasse ou resolvesse, e ele parava essas pessoas na entrada da porta, e ele impedia aquelas pessoas de chegarem ao rei, dizendo que o rei não tinha tempo para elas, mas que se ele fosse juiz, ele resolveria todos os casos, furtando assim as afeições e o coração daquelas pessoas para si mesmo. E posteriormente, ele mente ao seu pai Davi, dizendo que vai até a cidade de Hebrom, porque ele havia feito um voto ao Senhor quando ele estava exilado por causa do incidente com Tamar e Aminon, quando ele foi exilado de Jerusalém, e ele retornou com perdão, com favor do rei novamente, mas o seu coração já estava dominado pelo orgulho, pelo desejo de ser rei antes do tempo. E nós vemos aqui que Davi ele expressa nesse salmo a sua confiança em Deus. E ele deixa a cidade, quando Absalão vem para a cidade de Jerusalém para tomá-la, ele deixa ali a cidade com a sua família e os seus servos, e Absalão ele fica na cidade até que ele se sente insatisfeito, porque ele sabia que ele não poderia ser rei enquanto Davi estivesse vivo.
e ele quer empreender uma guerra contra Davi. E nessa situação, nesse incidente, os soldados de Davi, valentes, eles guerreiam e eles encontram Absalão, que foge com um mulo e prende os seus cabelos em uma árvore, num carvalho, e ali preso, foi presa fácil para os soldados de Davi tirarem a sua vida. Agora pense nesse homem. Ele teve muitos privilégios em sua vida. Ele teve muitas coisas pelas quais ele recebeu do seu pai como exemplo e também como testemunho de Davi para ele, que poderiam fazer com que ele tomasse as decisões corretas. Mas não foi o que ele fez. Pense, ele nasceu como um príncipe rico. Ele foi diferente de seu pai. Nós sabemos que Davi, ele foi um pastor de ovelhas. Ele teve uma vida dura, uma vida difícil. Mas esse jovem, filho do rei, cresceu nas cortes, cresceu tendo o melhor alimento, tendo a melhor veste, as melhores vestes, tendo tudo o que era bom, o que um jovem poderia desejar e ter. Ele não teve as lutas e provações que Davi teve. E além do mais, ele possuía uma aparência que o distinguia dos outros. A Bíblia fala que não havia, porém, em todo Israel alguém tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. Ele era um homem muito belo. É descrito nas Escrituras que não havia defeito algum nele. E ele tinha um pai piedoso. Nós não sabemos como que era o pai de Davi. Se o pai de Davi o instruiu na lei do Senhor. Nós não sabemos. Mas nós sabemos muito a respeito de Davi. Nós sabemos que ele era um homem piedoso. E que ele amava a Deus e amava os seus mandamentos. Então ele tinha todas essas coisas. Mas essas coisas não valeram nada para ele. Não valeram. Ele tomou todas essas coisas, ele quis mais, porque a sua ambição, o seu desejo eram maior do que o seu amor pelo seu pai, eram maior do que todos os privilégios que ele havia tido até então. E nós vemos a sua astúcia. Ele voltou a Jerusalém e ele quis usar da sua posição privilegiada como filho do rei para roubar a afeição do povo de Israel para si, dizendo que o rei não tinha tempo para suas demandas, que o rei não tinha tempo para ouvi-los e que ele os ouviria de bom grado. Nós vemos o quão mal ele foi, porque após Deus ou Davi ter perdoado o seu erro grave e ter permitido que ele voltasse a Jerusalém, ele não usou dessa situação para se humilhar, para reconhecer o favor do rei para consigo e para buscar a Deus. E nós vemos a sua rebelião. Ele se rebelou, ele mentiu a Davi dizendo que iria fazer um voto, ou tinha feito um voto, enquanto estava exilado em outra terra por causa do assassinato de Amnon, e ele falsamente vai a Hebrom e lá ele se auto-intitula rei em Hebrom. Mas não satisfeito em ser rei em Hebrom, ele quer ser rei sobre todo o Israel. Pense, que traição, que coisa terrível, ter recebido tantos e tantos privilégios, e mesmo assim ele usar da bondade do seu pai para tentar roubar o próprio trono do seu pai. Que astúcia! E de Hebrom ele marchou com seus soldados ali para conquistar Jerusalém. Imagine, que dor no coração do rei, né? Que recompensa ele teve por ter
trazido novamente o seu filho ao seu lado. Que golpe terrível Davi sofreu. Davi, para evitar a destruição da cidade de Jerusalém por uma batalha que seria eminente dentro da cidade, ele deixou a cidade com seus amigos, com seus servos, com a sua família. E a Bíblia descreve uma cena muito triste e comovente, que eles subiram ali o Monte das Oliveiras, chorando, lamentando, com pó sobre as suas cabeças. E nós ali temos um breve êxito de Absalão. Ele marcha até a cidade vazia, ele reúne-se, o seu conselho em guerra ali na capital, e reconhece que ele não poderia ser estabelecido rei enquanto o seu pai estivesse vivo. Então, ele teve um plano de realmente ir contra o seu pai, caçá-lo, e de que quando o seu pai estivesse morto, aí sim ele poderia ser rei sobre Israel. E nós vemos que Absalão, ele havia desprezado a Deus já. Nós vemos lá em 2 Samuel, no capítulo 15, quando ele já, com seu coração cheio de orgulho, após ter furtado a afeição, o amor dos servos de Davi para si, ter tomado para si, ele diz ao rei que ele vai até a cidade de Hebrom, porque ele havia feito um voto ao Senhor, de que se ele voltasse a Jerusalém, ele serviria ao Senhor e que agora ele iria cumprir esse voto. Ele teve a oportunidade de realmente se reconciliar com Deus, de ter ali o perdão de Deus. Mas nós vemos que ele não usou de verdade. Ele usou o nome de Deus em vão. Não houve um verdadeiro e genuíno arrependimento em seu coração, em sua vida. Aquilo que ele falou a Davi foi meras palavras. Ele não fez nenhum voto ao Senhor, pelo menos não de coração, com coração sincero e contrito. E nós vemos que o seu fim foi trágico, que após esse incidente, que os seus sonhos eles se foram, e que em poucos dias ele seria encontrado pendurado em um carvalho, e ali ele seria morto. Nós lemos nas Escrituras que ele tinha longos cabelos, e ele foi durante esse período em cima de um mulo, e ele passando por uma região onde havia muitos carvalhos, ficou com os seus cabelos enroscados nos carvalhos, nos galhos, e ali ele ficou preso. E o general Joabe logo chegou àquele lugar, porque tomou conhecimento de que Absalão estava ali, ignorando as instruções de Davi, que amava o seu filho e queria ele vivo. Ele o matou por traição, ele o matou naquele lugar. E ali Absalão morreu, e ele morreu sem salvação. Agora, pense nesse jovem favorecido em todas as circunstâncias. Ele poderia ter desfrutado uma vida feliz, uma vida frutífera na presença do Senhor, mas ele desperdiçou a sua vida, ele desperdiçou a sua alma. Será que nós não podemos olhar para nós mesmos e ver quão grandes privilégios eu tenho? Eu não sou um filho de rei, nem você é um filho de um rei. Você não nasceu numa mansão, não teve durante todas as coisas que você quis, talvez durante a sua vida, mas pense nos seus privilégios. Você tem pais que são crentes, possivelmente. Uma tia, ou um tio, ou o pai, ou a mãe, ou alguém conhecido. Alguém que te fala a respeito do Senhor Jesus Cristo. Pense nos seus privilégios. Você tem alguém que te leva à igreja, que te conduz até a igreja. Pense quantas vezes você ouviu
a respeito de Cristo, a respeito da salvação que se encontra nele, a respeito do desejo do bondoso coração de Deus em perdoar você. E quantas vezes você deixou isso para depois? Quantas vezes você colocou isso de lado? Será que nós não estamos tendo as mesmas atitudes de Absalão? Será que nós não estamos jogando com as nossas mãos também fora todos os privilégios que nós temos? Nós vemos que cada um desses privilégios não foram suficientes para conduzir Absalão ao Senhor. E de como a sua morte trágica, ela ilustra o fim de todo aquele que não se rendeu a Cristo como seu Salvador ainda. Pode ser que nós venhamos a morrer tranquilamente em uma cama, pode ser que nós passemos desta vida de uma forma sem grandes dores, sem grandes aflições, mas eu digo para você, a grande aflição que nós possivelmente sentiremos é a aflição de não termos os nossos pecados perdoados, de não termos a certeza de que nós fomos perdoados por Deus. Então é importante que nós reflitamos, não somente nesse momento presente em que nós estamos vivos, mas de que um dia nós iremos morrer. E esse dia pode ser mais breve, queridos, do que nós imaginamos. Esse dia pode ser mais breve. Absalão era um jovem ainda. Tinha muita vida pela frente, mas a sua vida, ela se encerrou. E ele não estava preparado para se encontrar com Deus. Ele não tinha o perdão dos seus pecados ainda. Que trágico é quando nós temos tantos privilégios em nossa vida e nós rejeitamos ao nosso Criador, nós rejeitamos ao Salvador. A Bíblia assegura de que mesmo em meio à dor que Davi sentiu pela perda de seu filho ali, Absalão, ele tinha mais dor em sua alma, nós podemos crer, por saber que a alma daquele jovem, daquele seu filho se perdera, ele fora condenado por Deus. E nós sabemos nas Escrituras que o bom prazer de Deus é conceder o perdão. Considere essas coisas, meu jovem. Considere que a sua vida ela está passando. E qual será a sua escolha? Como será o final da sua vida? Nós vemos o fim de Davi. Davi, após a morte de Absalão ali, ele regressou à cidade, ele foi aclamado novamente como rei, e ele assentou-se novamente no trono de Israel. Houve outras provas depois dessa, outras lutas causadas pelo próprio pecado que habita no coração humano. Mas o destino de Davi estava certo. A Bíblia diz lá em 1 Crônicas 29 e 28. E morreu quem? Davi, numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias. E em 1 Reis 2:10 diz: E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. Davi morreu, sabendo que o Senhor havia perdoado os seus pecados e de que ele tinha a promessa da vida eterna. Seu desejo inicial, lá no Salmo 23, versículo 6, era habitar na casa do Senhor por longos dias. E finalmente o seu desejo foi concedido. Ele habita hoje na presença de Deus. Davi não está morto. Davi está vivo. E ele está reinando com Cristo em seu reino. Ele sabia que a morte era o caminho para estar na presença de Deus, e aonde ele desfrutaria de delícias, de alegrias eternas na presença de Deus. Nós também temos diante de nós, hoje, essa escolha. A quem nós vamos
servir nessa vida? O que nós vamos escolher? Será que eu vou morrer como Davi ou vou morrer como Absalão? Qual é a minha escolha? Qual é o meu desejo? Eu quero que você reflita nessa aula e pense profundamente sobre isso. Muitas vezes nós não queremos pensar sobre a morte. Houve um momento da minha vida, entrando já na fase adulta, em que eu comecei a pensar sobre a morte e pensar no destino da minha alma. Aquilo me levou às Escrituras, aquilo me levou a Cristo. Nós precisamos pensar no fim das nossas vidas, para que o fim das nossas vidas seja um fim na presença de Deus. Eu deixo para você um hino que ilustra bem. Isso é o hino de número 49 em nosso hinário. O hino de número 49 que nós indicamos para o seu cântico nesse dia, que fala assim: a ti seja consagrada minha vida ao meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam, com presteza e com amor, os meus pés velozes corram, a servir-te, ó bom Senhor. Minha voz agora toma, para o teu louvor cantar, toma os lábios meus fazendo-os a mensagem proclamar. E ele continua. Davi se colocou à disposição de Deus, consagrou a sua vida a Deus tão logo ele foi convertido. E toda a sua vida foi servir ao Senhor, foi colocar as suas mãos ao serviço do Senhor, a sua voz, como grande salmista de Israel, para entoar louvores ao Senhor. Ele pecou, ele cometeu pecados, mas ele foi perdoado. Ele buscou sempre a Deus. Que a vida dele seja um exemplo para nós buscarmos ao Salvador. Que o Senhor abençoe e aplique a sua palavra ao seu coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês.